O deputado federal Marcel Van Hatten, em live transmitida pelas redes sociais, comemorou a velocidade com que foram obtidas assinaturas para instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os abusos de autoridade cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Ao realizar a live, o deputado relatou que faltavam apenas 31 assinaturas. Minutos depois, publicou uma atualização mostrando que faltavam apenas 21 assinaturas das 171 necessárias para a instalação da CPI. Van Hatten disse: "Nós, parlamentares, o Congresso Nacional, tem o dever de representar o povo brasileiro, de defender a independência e a harmonia entre os poderes, de defender o Estado de Direito, de defender a correta aplicação da lei, de defender as liberdades. Nós não podemos compactuar com ataques às garantias e liberdades, nós não podemos compactuar com censura de nenhum tipo, nós não podemos compactuar com bloqueios de contas bancárias ou de redes sociais sem o devido processo legal, nós não podemos continuar compactuando com tantos abusos de autoridade que nós estamos vendo. E por isso, o povo está solicitando investigação e por isso todos vocês estão apoiando este pedido de abertura de CPI. O deputado explicou ainda que a CPI deverá realizar os trabalhos ainda nesta legislatura, mesmo que isso implique trabalhar durante o recesso parlamentar. Van Hatten afirmou: "Nada é mais importante neste momento para o Brasil e para a democracia do que restabelecer a harmonia e a independência entre os poderes." Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário, além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal, desde 1º de julho de 2021, está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal, sem a possibilidade de receber a renda de... Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, boa tarde. Uma live relâmpago, muito rápido, mas apenas para informar a todos que faltam apenas 33 assinaturas para que tenhamos o mínimo necessário de 171 assinaturas para a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Repito, faltam apenas 33 assinaturas de deputadas e de deputados para que nós tenhamos a CPI, que já está protocolada, encaminhada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que depois seja instalada conforme determinam o regimento interno da Câmara e a Constituição da República Federativa do Brasil. Muito obrigado a todos os que estão se mobilizando, a todos que estão pedindo para os parlamentares para que façam o seu dever de representação da população brasileira, que pede por essa CPI. Muito importante que nós mantenhamos agora, nesses próximos minutos e horas, essa mobilização. Eu vejo muitos parlamentares que queriam assinar, que não sabiam ainda da CPI, que ficaram sabendo graças
ao movimento que está sendo feito nas redes sociais, que é completamente espontâneo. Eu aqui tenho postado as novidades, colocado os nomes dos parlamentares que assinaram, né, desde a última atualização, depois das 4 horas, em que nós tínhamos 127 parlamentares que tinham assinado, nós já saltamos para 138 parlamentares que assinaram esse pedido de abertura de CPI. Então vamos continuar, pessoal, falta muito pouco. Quem sabe ainda hoje, vamos trabalhar para isso, a gente termine de recolher essas assinaturas por meio do código que está em todos os lados. Eu vou até editar aqui no título desta live depois no Instagram, que eu não coloquei o código aqui, para você mandar para o parlamentar. Olha o post anterior, tem os nomes dos 127 da última atualização. Vamos rodar uma nova atualização às 18 horas e 30 minutos. Vamos continuar trabalhando, pedindo para que os parlamentares assinem essa CPI dos abusos de autoridade, né, do STF e do TSE. Nós, parlamentares, o Congresso Nacional, tem o dever de representar o povo brasileiro, de defender a independência e a harmonia entre os poderes, de defender o Estado de Direito, de defender a correta aplicação da lei, de defender as liberdades. Nós não podemos compactuar com ataques às garantias e liberdades fundamentais. Nós não podemos compactuar com censura de nenhum tipo. Nós não podemos compactuar com bloqueios de contas bancárias ou de redes sociais sem o devido processo legal. Nós não podemos continuar compactuando com tantos abusos de autoridade que nós estamos vendo, e por isso o povo está solicitando investigação, e por isso todos vocês estão apoiando este pedido de abertura de CPI, pedindo também para os seus parlamentares, seus representantes, importante dizer que foram eleitos em 2018, estão no mandato agora, assinem. Tem alguns recados importantes, aliás, para dar, é importante que vocês ouçam. O primeiro, quem foi eleito agora em outubro para ser deputado a partir do ano que vem não pode assinar esse pedido. Esse pedido é para quem está no mandato, certo? Segundo, esta CPI ela é instalada logo depois de colhidas as 171 assinaturas, e os seus trabalhos encerram no final desta legislatura. Se não forem concluídos os trabalhos dela até o final desta legislatura, pode-se começar uma nova CPI na nova legislatura. Mas não é desculpa, eu já ouvi alguns argumentando que não haveria tempo hábil para instalar CPI agora no final do mandato. Não é desculpa o final do mandato, muito antes pelo contrário. A situação é urgente, é imediata, é preciso abrir logo a CPI, e daqui a pouco mais de um mês, quando entrar no recesso, nós já teremos aprovado, porque é aberta a CPI instalada, vamos buscar aprovar também um requerimento para que ela possa trabalhar durante o recesso parlamentar. Nada é mais importante neste momento, na minha opinião, para o Brasil e para a democracia, do que restabelecer a harmonia e independência entre os poderes. Isso significa que nada, nem férias, nem recesso parlamentar, nem nada que o valha é mais importante do que fazer esse trabalho acontecer até o final dessa legislatura. Portanto, vamos continuar esta linda mobilização. Parabéns a todos. A live que eu fiz ontem foi há pouco mais de 24 horas e já foram colhidas quase todas as assinaturas para a instalação desta CPI. Nós já temos, eu repito, essa informação do início da live, talvez já tivemos mais alguma assinatura porque é tudo online nesse meio tempo. Nós já temos 138 assinaturas e faltam apenas 33 parlamentares assinando para que esta CPI seja instalada aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Vamos seguir nesta grande mobilização. Contem sempre comigo na defesa da democracia, da liberdade, do Estado de Direito, da liberdade no sentido também super amplo, que inclui a liberdade de expressão, contra a censura, no Estado de Direito no sentido super amplo, que inclui, obviamente, também ser contra todo e qualquer abuso de autoridade, desrespeito ao devido processo legal, e também respeito e defesa da democracia no sentido mais amplo, incluindo a defesa do Parlamento, do Congresso Nacional,
como a maior instância da representação popular. É aqui que se define o que é democracia, não em outros poderes. Os outros poderes fazem parte de todo o sistema democrático e do Estado de Direito de uma nação, mas é no parlamento que os deputados decidem as leis, decidem inclusive o que vai ou o que não vai numa Constituição. É no parlamento que se define o arranjo institucional, e não como estamos vendo, né, outros poderes se manifestando, tentando dar a entender que são eles os guardiões, né, da democracia, são eles os que definem o que é ou o que não é democracia. Pelo contrário, como eu disse na tribuna à tarde, o magistrado precisa se conter. Ele, inclusive por obrigação legal, ele não pode se pronunciar fora dos autos sobre assuntos que dizem respeito a eventuais julgamentos que ele vai ter que fazer. E nós estamos vendo uma inversão de valores, porque ao passo que os magistrados e os juízes não deveriam se pronunciar tanto, ser mais comedidos, os políticos estão sendo censurados na sua absoluta liberdade, de acordo com a Constituição, de terem imunidade também sobre quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Seria isso. Obrigado de novo por todos aqueles que acompanharam mais esta live, e vamos continuar trabalhando. Eu também estou fazendo aqui ligações para os parlamentares individualmente no plenário, buscando assinaturas para que a gente tenha as 171 necessárias. Em breve. Um abraço, pessoal, e é essa a força do povo. Pressionando, pedindo, apoiando, falando com os parlamentares, com aqueles que o representaram, porque é assim que funciona a democracia. Né? Muitas pessoas me perguntavam o que fazer. Né? Olha aí uma excelente iniciativa, né, que não foi só minha, foi de vários, eu puxei a frente, mas tantos estão apoiando, colegas parlamentares, né, nessa iniciativa de fazer essa CPI, e a população apoiando. Isso é a verdadeira força do povo e da democracia. Eu estou muito orgulhoso de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e vamos continuar. Valeu! Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu recupero um tweet meu de 25 de julho de 2020, há mais de 2 anos, encaminhado por um eleitor. Eu fiquei surpreso com o meu próprio tweet. Não vou ler a thread toda, mas a parte que mais importa é quando eu a concluo dizendo: não dá para justificar ignorar o devido processo para uns e exigi-lo para outros, a menos que o Brasil já não seja um Estado de Direito. Faz mais de 2 anos que eu fiz esse alerta, mais do que um alerta. Eu fiz essa asseveração de que talvez o Brasil já não fosse mais um Estado de Direito. E digo aqui nessa tribuna, senhor presidente, caros colegas, hoje já somos reféns de uma ditadura do judiciário. Hoje o que temos no Brasil é uma ditadura do Poder Judiciário, de uma parte do Poder Judiciário, aquela justamente que está no topo, por meio de decisões tanto de ministros do STF como de ministros do TSE, que estão agredindo a nossa Constituição, estão agredindo as nossas liberdades e garantias fundamentais, e estão avançando sobre o poder deste parlamento. Aliás, eu me espanto ver juízes, deputado Afonso Mota, falando com tanta desenvoltura, ministros, sobre política, quando pela própria LOMAN, pela Lei Orgânica da Magistratura, eles devem se conter e jamais falar sobre processos que talvez venham a julgar, enquanto os políticos que devem ter liberdade para falar estão sendo censurados pelos juízes que deveriam se conter. É uma contradição, e eu falo com o meu interlocutor Afonso Mota, porque, assim como o Heitor Chu e tantos outros aqui do lado de cá também, o Ottoni, eu gostaria de chamar a atenção, deputado Beltrão, que essa não é uma questão ideológica, não é uma questão de direita, esquerda, centro, de bolsonaristas ou de lulistas ou do centrão. Isso é uma questão da democracia brasileira,
Quem deve falar de democracia e definir a democracia é o parlamento. Quem representa o povo em toda a sua pluralidade, em todas as suas formas de pensar, é o parlamento. Se hoje a metralhadora está dirigida a um lado do espectro político, por que não amanhã, havendo poder ilimitado na mão de poucos, esta metralhadora não se virará para o outro lado do espectro político? Por isso, senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu faço aqui um apelo a esta casa, que em nome de nossas prerrogativas regimentais, ocorra aqui uma assinatura em massa do nosso pedido de CPI para investigar. Senhor presidente, para a investigação de eventuais abusos de autoridade cometidos pelo STF e pelo TSE, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode estar acima da lei, muito menos pode desferir ataques à Constituição e à cidadania quem jurou defender a ambas quando chegou ao cargo em que ocupa. Agradeço muito, senhor presidente, a atenção de todos. Viva a democracia e viva o Brasil! Precisamos de um Estado de Direito sólido.